Privilégio mais uma vez estar com vocês aqui, manhã de domingo. Esse tema sobre a crise do meio da vida e as escolhas genuínas é um tema que surgiu, um dos temas que surgiram na primeira palestra que eu fiz aqui, que foi sobre as escolhas genuínas e o livre-arbítrio. Quem estava aqui? Isso, legal. Já dá para fazer uma chamada oral aqui. Vamos fazer, né? Ver quem aprendeu, quem não aprendeu. Legal. E a partir daí, né, daquele nosso primeiro encontro, foram surgindo, e sempre no estudo acontece isso, né? A gente vai percebendo temas que a gente gostaria de se aprofundar e a gente vai pensando como trazer esses temas de uma forma acessível, né? Apesar de serem temas que envolvem muita teoria da psicologia, que é a minha área de atuação, né? Como trazer isso de maneira mais acessível e aplicar na vida das pessoas, e como a gente pode sair daqui hoje um pouco mais transformado, um pouco mais conscientes, né? Não só desses conteúdos, mas de como isso tem a ver com a nossa vida, né? Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida, como é que a gente já passou por uma série de momentos que a gente não conseguia perceber algumas coisas que às vezes nessa troca de ideias, né, que eu gosto sempre também de fazer esse bate-bola, deixar também as pessoas falarem, e aqui a gente pode falar. Na quarta-feira, quando eu falei sobre esse tema, numa quarta, não foi uma quarta, né? Foi uma quinta, né? Numa quinta, o esquema é um pouco diferente, né? Todo mundo fica mais quieto, né? A gente fala, pessoal. Aqui eu sinto que no domingo tem um formato diferente, apesar do conteúdo ser o mesmo. Então, é legal que a gente pode trocar essas ideias, né? E esse tema da crise do meio da vida, eu acho que é um tema de interesse de bastante gente. E eu estou vendo aqui que já tem gente, então, já está nela, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente entende popularmente sobre crise do meio da vida, que a gente vê na mídia, a gente vê na psicologia, na medicina, né? Isso é muito associado às questões hormonais, né? A menopausa, a andropausa, tem as suas relações, mas eu quero trazer uma perspectiva, além da perspectiva da doutrina, eu queria falar um pouquinho da perspectiva da psicologia e da evolução do desenvolvimento emocional e como que nós nos desenvolvemos em ciclos dentro do que a doutrina chama desta vida, ou desta encarnação, né? Então, a gente já falou lá no livre-arbítrio, na nossa palestra de livre-arbítrio, e eu só vou voltar em alguns pontos que eu acho que são bem interessantes e bem importantes para a gente engatar nesse tema, que a gente tem uma missão de evoluir, né? O livre-arbítrio é a nossa capacidade, vamos dizer assim, o nosso privilégio de podermos decidir se a gente vai evoluir agora, nesta encarnação, numa outra encarnação, apesar de nós já termos o nosso ciclo biológico e o nosso ciclo emocional em evolução constante. A gente não consegue parar o tempo, o envelhecimento celular, a gente não consegue parar isso, né? A gente não consegue parar a nossa capacidade de receber informações, de ter conhecimento sobre o mundo, mas hoje, quando a gente fala de crise do meio da vida, a gente está falando sobre o conhecimento de si mesmo, que é o propósito dessas nossas reuniões aqui, que é da reforma íntima. Então, como que, apesar de a gente já ter a nossa idade, algumas pessoas, né, um pouco mais de idade, outras menos idade, como que a gente pode e quando que a gente começa a perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo? Vocês já se sentiram estranhos? Uma vez na vida? Duas? Mas é uma estranheza que é uma estranheza de uma outra ordem, que eu vou explicar aqui para vocês como a psicologia vê isso, porque é uma estranheza positiva, uma estranheza propulsora. Só que para a gente transformar, ou para a gente sentir essa estranheza de uma forma motivadora, a gente tem que estar preparado, a gente tem que se arrumar. Eu costumo dizer que passar para a segunda metade da vida, que é a crise do meio da vida, passar para a segunda metade da vida é transpor a nossa vida para a melhor fase dela. Pode parecer estranho, principalmente para aqueles que têm mais idade, né? Ou aqueles que não têm tanta idade, mas olham para aqueles parentes, amigos que têm mais idade, que não têm uma boa qualidade de vida,
E quando eu falo qualidade de vida, não é só uma questão de conforto financeiro e material, estou falando de paz, né? De conhecimento, de sabedoria, de como poder encarar a vida de uma forma mais tranquila, mais leve, apesar das dificuldades. Eu falo assim, mas espera aí, mas a segunda metade da vida, ou a velhice, é uma fase difícil, uma fase amarga, uma fase que a gente fica mais doente, que a gente não tem o declínio fisiológico, uma fase que muitas vezes as questões neurológicas, né? Demências, Alzheimer, etc, acomete a gente não tem qualidade de vida. Sim, isso é fato. Mas o que nós podemos fazer com o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas genuínas, verdadeiras, para que a gente possa, enquanto a gente tem saúde física, a gente possa ter cada vez mais saúde mental. E a gente possa viver de fato a melhor fase da nossa vida na segunda metade dela. E eu já vou dizendo para vocês que a segunda metade da vida não é a média cronológica, tá? Tudo bem? Até porque a gente não sabe qual que é o outro, né? A gente sabe quando a gente nasceu, mas a gente não sabe quando a gente vai desencarnar. Então não daria para falar assim. Inclusive tem gente que já falou, pessoas falam no consultório assim, poxa, Ricardo, eu queria saber até o dia que eu vou viver, porque aí eu conseguia fazer um plano, né? Eu conseguia fazer né? Dava para saber o quanto dinheiro eu vou ter que guardar, eu ia fazer uma previdência. Engraçado que a previdência, né? A aposentadoria, a gente fala, a aposentadoria é para depois que a gente parar de trabalhar até o fim da vida. Sim, mas e se a gente viver mais do que a gente viveu enquanto estava trabalhando? Como é que fica? Como é que fecha essa conta? Ah, põe num CDB, põe numa poupança, põe no investimento. Sim, tem essas técnicas, eu não sou consultor financeiro, mas o que a gente trabalha no consultório, o que a psicologia traz para a gente de possibilidade e de reforma íntima, né, de autoconhecimento, é o quanto que a gente pode fazer render a nossa saúde emocional para que a gente possa ter saúde emocional até onde a gente tiver para viver essa vida. Tá? Então, o tema de hoje vai falar justamente sobre isso. Como que nós podemos, a partir do conhecimento, um pouco da psicologia, da doutrina, mas principalmente de como isso se relaciona com as nossas questões, que é o autoconhecimento, a gente pode fazer um grande CDB com juros anuais incomparáveis e sem imposto de renda, ainda bem. Tá? Líquido na fonte, você pode tirar, né? Não é que você tem que deixar para pegar isso só quando tiver 80 anos, não, você vai pegar agora, você vai sair daqui hoje, você já pode aplicar isso na sua vida, se você prestar atenção e se você realmente conseguir se permitir isso, porque a gente vem de tantas amarras, de tantas crenças da primeira metade da vida, não só nossas, mas crenças que a gente vai captando, a gente vai, né, meio que pegando aí da família, da sociedade, da cultura, e depois se desfazer disso, fica meio encardido na gente, né? Vocês conhecem aquelas pessoas que têm 70, 80, 90 anos, elas não mudaram, e elas ainda falam, eu nasci assim, eu vou continuar assim e vou morrer assim. Né? Tem pessoas com 80, 90 anos de idade, tem gente que morre com 110 e não passou pela metade da vida. Por essa perspectiva. Aritmeticamente sim, mas por essa perspectiva não. Como já tem gente que a gente percebe depois da pandemia, que foi a grande crise do meio da vida da humanidade conhecida, né? Muita coisa, não que muita coisa mudou, muita coisa deveria mudar, mas teve gente que não mudou. Teve gente que entrou na pandemia e saiu da pandemia do mesmo jeito. Não sei como consegue, mas eu estou tentando descobrir nas sessões com os pacientes que eles conseguem. Eles chegam e eles falam assim, eu estou do mesmo jeito. Como que você está do mesmo jeito na relação com você, com as pessoas, com o seu trabalho? Ah, não, agora tem home office, então agora eu mudei nisso. Legal, você mudou nisso porque era uma tendência, o processo foi acelerado e hoje nós já temos estudos de psicologia, né, que mostram que o próprio home office está trazendo já muitos malefícios à qualidade de vida das pessoas, porque as pessoas elas trabalham de casa, mas elas não param de trabalhar porque elas estão em casa. Elas põem o telefone embaixo do travesseiro e continuam trabalhando, e aí tem os distúrbios de sono, o aumento de burnout, etc, etc, etc. Ah, mas isso é da pandemia, isso é do trabalho, isso é do mundo corporativo, isso é do governo, Não, isso é nosso. A responsabilidade por fazer escolhas cada vez mais genuínas, falamos isso na primeira conversa, é nossa.
Lembra? Responsabilidade. De onde vem essa palavra, né? Responsibility. Habilidade de gerar respostas. Nós temos a responsabilidade de gerar respostas mais positivas para a nossa vida e para a vida de quem está com a gente. E levar esse conhecimento, como eu estou fazendo aqui hoje, como muitos de vocês fazem aqui ou nas casas de vocês, nos trabalhos de vocês, nas comunidades de vocês. Ok? Então nós temos essa responsabilidade. Quando eu falo em escolha genuína, só relembrando, né? Uma escolha para ser genuína e verdadeira, naquela nossa conversa que a gente teve, alguém lembra dos elementos que envolvem uma escolha genuína? Vou falar de novo, não tem problema. Né? Não tem problema. É bom a gente refalar. Isso. Não passaram na prova, não tem problema não. É assim, não é assim? Se a gente não lembra, a gente faz de novo, a gente está aqui, a gente vai. Né? Isso é para tudo na vida, não é só para esses 4 elementos que eu vou colocar, que na verdade não é uma teoria, eu fui montando e criando isso e organizando isso ao longo dos 30 anos aí com psicologia e vendo como que as pessoas chegam no consultório em crises, ou porque fizeram escolhas sempre geralmente na primeira metade da vida, né, por uma questão cronológica, fizeram escolhas que não foram tão genuínas, foram escolhas que a gente chama de mais genéricas. Eu escolhi para não magoar o outro. Eu escolhi para não causar consequências ruins. Eu escolhi assim porque eu tenho medo de me arrepender. Quem não tem? Eu escolhi assim porque eu procrastinei, eu fiquei enrolando, sabe? Tá difícil, fiquei indeciso. Só que chegou a data, né? Eu tive que entregar, eu tive que decidir, eu tive que encaminhar algum tipo de comportamento. E o que eu faço com isso? Aí você age na pressão. E a gente, muitas vezes, poucas pessoas tomam boas decisões na pressão. Mas também nos meus achados aqui eu tenho visto que quando a gente age com raiva, com medo e com culpa, que são 3 sentimentos ou emoções que estão presentes na procrastinação, a gente tem maiores chances de fazer a pior escolha possível. Né? Mas como que eu não vou ter medo? Como eu não vou correr o risco de me sentir culpado, que tem a ver com arrependimento? Como que eu não vou sentir raiva se eu quero fazer, mas eu não consigo? Ou eu quero fazer, mas tem 2 ou 3 pessoas falando para mim, olha, pensa bem, não vai se arrepender, não vai meter os pés pelas mãos. Sim, mas o quanto que você consegue processar isso? O quanto que a sua autorregulação emocional, ela te ajuda para fazer escolhas mais genuínas. A autorregulação emocional é um tema interessante também, veio agora. A gente pode falar, anotem aí que eu vou esquecer. A gente pode falar sobre isso, que tem a ver com as escolhas genuínas. Né? Então, quando a gente fala de escolha genuína, que não é escolha genérica, e que isso tem muito mais chances de acontecer se a gente investe em autoconhecimento, em reforma íntima, na segunda metade da vida, seja lá em que idade que isso vem acontecer, né? A gente tem, primeiro, eu sei o que eu quero e o que eu desejo e o que eu necessito, eu tenho autoconhecimento suficiente, esse é o primeiro elemento que a gente falou daquela vez. Segundo, eu sou capaz de renunciar? Eu lido bem com renúncia? Difícil. Renúncia não é perda, tá? Perda é quando eu estou aqui e eu vou embora e esqueci isso aqui, ou eu deixei cair minha carteira ali no carro, ou o ladrão veio e me levou embora. Isso eu perdi. Renúncia é deliberado. Eu estou consciente que eu vou abrir mão desta alternativa, desta e desta para escolher essa. E é muito difícil porque às vezes para a gente escolher algo na vida, qualquer coisa, coisas mais básicas, as coisas mais complexas, a gente tem que abrir mão pelo menos de uma, se não de 2, de 3, de 4, de 5 alternativas que parecem ser tão atraentes. Ou elas nem são tão atraentes, mas a nossa mente, ela tem a capacidade de nos sabotar e ficar olhando para as outras alternativas porque a gente tem medo de assumir a responsabilidade por essa, que eu não sei se é a mais certa, mas pode ser a mais genuína. Já viveram isso? Já, né? E aí a gente fica girando, né? Parece aquele... Não tem mais ampulhetinha, né? O que é agora? Aquele negocinho do aplicativo que fica girando, né? Aguarde um momento. Ou recalculando a rota. Autoconhecimento, capacidade de lidar com renúncias e a capacidade de se arrepender, de lidar com o arrependimento. Não é nenhuma capacidade, eu vou até mudar aqui.
é o direito de se arrepender. Porque o arrependimento é um direito universal. Acho que está em todos os livros de várias religiões que o arrependimento, né, ele é universal, é um direito. Ele é até nobre, né? Quando a gente pode se arrepender, a gente reconhece e a gente pode refazer a nossa rota, pode refazer as nossas escolhas. Então a escolha genuína, ela envolve esses 3 elementos e mais um que eu tenho percebido que já existia, mas eu fui tomando consciência até pela minha própria crise do meio da vida e pelo trabalho, ajudando pessoas a atravessar esse período meio de estranheza consigo mesmo, é que toda escolha, ela tem prazo de validade. Nós vivemos numa cultura que a gente também é muito incentivado a acreditar e a colocar isso para funcionar na vida, que tem que fazer uma escolha certeira e até que a morte os separe. Pô, mas se eu não posso me arrepender, e tudo bem, tem escolhas que eu não me arrependo, mas eu começo a perceber que já não serve mais para mim. Que aquilo que eu escolhi, seja o modo de vida, seja a sua alimentação, seja o teu regramento financeiro, seja um casamento, seja uma profissão, uma carreira, aquilo que eu escolhi não faz mais sentido. E é esse sentimento de estranheza e não mais, né, aderência emocional que vai fazendo com que a gente possa fechar o ciclo daquela escolha e reescolher, porque a vida nada mais é do que escolhas dentro de escolhas. Não faz sentido? Mas como que eu vou assumir que eu me casei ou que eu me formei naquela profissão e carreira e depois de 20 anos eu vou mudar? E eu estou num bom emprego, eu estou recebendo um bom salário, eu tenho reconhecimento, mas tem aderência? Eu me sinto verdadeiro, eu me sinto genuíno com aquela escolha que pode ter sido genuína lá. Normalmente, quando a escolha não é genuína, o arrependimento ele vem mais rápido do que o fim do ciclo de validade da escolha genuína. Tudo bem? Normalmente, a gente começa a sentir estranho, eu vejo isso muito em jovens que fazem 3, 4, 5 anos de cursinho para entrar numa faculdade sem ter autoconhecimento. Eles fazem porque eles acham que eles gostam, porque eles têm um interesse e vale o interesse, claro, mas eles não se informam, eles não se conhecem muito bem. E aí a insatisfação, a falta de aderência já vem no primeiro semestre. O que tem a ver às vezes com a instituição, não com o curso, mas às vezes tem a ver com o curso e não com a instituição, ou com os dois. Isso está assim, tá, gente? Pelo menos no meu recorte pequeno de consultório, isso é muito. Assim como na terapia de casal. Outro dia recebi um casal que se casou em dezembro. Mas já vai fazer terapia? Tá ruim já? Não sei, eu recebi, né? Estou ouvindo. Mas com certeza o que a gente vai rastreando ali é que falta autoconhecimento. Sobra amor, paixão, amor, legal. Mas falta autoconhecimento. Quando a gente viaja, né, nós terapeutas, a gente tenta desligar o Wi-Fi, né, botar em modo avião, né, ou psicológico, né? Mas a gente começa a ver que já no free shop, na volta, a gente sabe exatamente qual é o casal que está de lua de mel voltando da lua de mel. Qual é o casal que já tem mais tempo de casado? Não é nem pela idade, né? Nem pela cor da aliança, que às vezes está um pouco mais, né? Não, mas a gente vê pelo comportamento, por como as pessoas se tratam. A gente vai observando esses padrões. E é legal a gente poder observar e dividir um pouco desses padrões com vocês, porque vocês vão se reconhecer muito nesses padrões, para que a gente possa fazer enquanto a gente consegue rever as nossas escolhas genuínas. Porque se a gente viver até 200 anos, Matusalém, né? E não olhar para isso, a gente não vai ter qualidade de vida desta vida. Fora as próximas vidas, segundo a doutrina, né? Seja lá como elas vão acontecer, que a gente vai ter que aprender uma série de outras questões. Então tem uma evolução espiritual, que ela é meta-evolutiva, ou seja, ela é maior, e tem essa evolução que nós vamos falar hoje, estamos falando hoje, que é dentro desta encarnação e que ainda existem segmentações de desenvolvimento. Porque você tem a infância, você tem uma vida adulta, e como é que chama a transição da infância para a vida adulta? Essa vocês sabem, não precisa nem... A adolescência. Só que tem a vida adulta para a gente vai chamar de velhice, tem gente que chama de melhoridade, tem gente que chama de... do quê? De terceira idade, de maturidade, que é a maturescência. Hoje nós estamos falando não da adolescência, estamos falando da maturescência.
que tem gente que não passa. A adolescência todo mundo passa. Todo mundo passa. E olha que tem gente que passa muito rápido, tem gente que passa meio que de lado, tem gente que nunca sai, né? Na adolescência. Como é que eu vou para a maturecência se eu não saio da minha adolescência, das minhas crises e questões? Por quê? Porque são fases da vida que quebra a homeostase, né? Quebram o equilíbrio que já estava tudo mais ou menos estabelecido. Mas inclusive na própria adolescência, por questões hormonais, biológicas, neurológicas, que a gente não pode negar, existe uma quebra existe uma crise. E o conceito de crise ele é muito positivo aqui pela perspectiva evolutiva, porque é na crise que nós temos a oportunidade, a possibilidade, eu chamo de privilégio, de evoluir. É quando a gente começa a se sentir estranho, mas uma estranheza talvez um pouco mais tranquila. Ela é inquietante, mas quando a gente começa a dar conta daquela estranheza e a gente encaminha uma reforma íntima, nós temos um dos sintomas bem claros que nós estamos passando pela nossa maturecência, ou começando a passar pela nossa maturecência. Crise do meio da vida, maturecência, metanoia, que é uma palavra bem feia, mas é uma palavra mais técnica para quem um dia vir a ler, metanoia. E aí nós vamos nos preparando. Ah, essa fase termina como termina a adolescência? Não sei, eu não consigo dizer, eu estou passando pela minha metanoia, eu não sei. Eu já atendi pacientes com mais idade que começaram até cedo a própria metanoia, a própria maturecência. Mas eles levaram 30, 40 anos. A gente recebe um certificado? Não recebe, às vezes a gente morre antes. Ah, mas e se viver 60 anos mais, 70 anos mais, a gente vai receber ou não vai receber um certificado? O certificado é a nossa tranquilidade. O certificado é perceber que a gente pode fazer escolhas mais genuínas, que a gente tem autoconhecimento suficiente, não é todo autoconhecimento, suficiente para fazermos as nossas escolhas. Nós temos, né, a capacidade de renunciar, a gente renuncia com mais tranquilidade, a gente renuncia porque a gente entende que a renúncia faz parte do processo, que a gente precisa se desapegar de outras alternativas para poder se envolver com o nosso projeto atual, seja ele de qual área da vida for. A gente consegue se arrepender, a gente consegue fazer aquela autocrítica, sem ser aquela autocrítica severa que a gente faz muitas vezes na primeira metade da vida. A gente sempre reclamava que a gente, né, vivia no meio de uma escola, uma família muito rigorosa, muito rígida, então a gente saiu de casa logo, né? A gente saiu da escola logo, a gente foi para a vida, a gente continua reclamando do chefe, a gente reclama da esposa, a gente reclama do marido, e aí ele vai para a terapia, ele ouve do terapeuta, né? Mas espera aí, será que ao longo dos tempos você é tão azarado que você vai encontrar só pessoas que são extremamente severas com você? Ou a severidade que você encontra, interpreta, reage às pessoas, às situações, às instituições que você se inscreve na vida por escolhas, a faculdade, o trabalho, o casamento, etc. Será que isso não tem mais a ver com você do que com outra pessoa? Será que o tribunal interno, ou melhor, o tribunal severo não é o tribunal, mais o tribunal interno do que... Aí a pessoa com 50, 60 anos, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu falei assim, bem-vindo, vamos pensar. Vamos começar a pensar, porque você pode viver num paraíso, você pode viver inclusive num país que nem lei tem. Se é que isso existe, eu não sei se existe, né? Você pode viver numa ilha deserta, só você. Se o teu tribunal interno for extremamente severo, você vai estar numa ditadura. E isso é uma questão de escolha, tá, gente? Não é uma questão de escolha que a gente faz aqui agora e resolve. Não, isso é um processo, isso é uma longa jornada. Talvez a nossa morte chegue antes da gente achar que está tudo muito bom. Mas a gente pode fazer avaliações, inclusive por ser menos severo com a gente mesmo, de que a gente está seguindo, a gente está muito bem, que a gente está se sentindo bem nessa jornada. Então isso é muito importante porque quando a gente fala de escolha genuína, a gente começa a falar da possibilidade de encontrar elementos para a nossa maturecência. Primeira metade da vida, o que a gente encontra? A gente está muito atento às cobranças externas, né?
tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer família, tem que fazer patrimônio, tem que fazer... Essa geração nem tanto patrimônio, mas, né? Porque nós estamos numa geração onde a geração que deveria estar passando, ou ter passado já pela metanoia, é uma geração que evoluiu progressivamente muito mais do que né? Não evoluiu, estou dizendo espiritualmente, mas até numa própria condição de acesso à economia, à cultura, à educação, né? a conforto, etc, etc. Então, as crianças que estão aqui, né, que subiram aqui, elas têm uma condição muito maior de acesso às coisas do mundo e, por que não, também às coisas delas mesmas, pelo conhecimento, pelas psicoterapias, pelos estudos como esse aqui, né, pela reforma íntima, do que nós tivemos quando nós tínhamos na idade dela. Faz sentido? Eu falo da minha... E olha que eu sou filho de uma pessoa que, desde quando eu me entendo por gente, eu estou no lar, né, eu estou na doutrina, etc, etc. Então, agora, ter acesso não quer dizer que vai dar certo. A ideia, inclusive, é que essa geração dessas crianças que subiram, elas possam passar pela metanoia delas, pela maturecência delas, cronologicamente mais cedo, porque tem acesso. Mas como isso é uma escolha íntima, é uma escolha individual, cada um vai decidir, cada um vai perceber como que eles vão surfar nessa onda que é biológica, que é neurológica, que é até desse impulsionamento tecnológico de colocar a gente em contato com muita informação, ou a gente vai se fechar dentro da gente e a gente vai achar que a gente nasceu assim. Provavelmente, né, crianças da idade dessas que subiram aqui, daqui se a gente pudesse ter uma máquina que transpusesse a gente para o futuro, olha, lembra aquele dia que eu subi ali e tal, eu era daquele jeito, eu continuo daquele jeito e eu vou morrer daquele jeito. E a gente vai percebendo que existem essas diferenças. Né? Posso dar um claro, exemplo, Ricardo? pode, por favor. Outro dia falou para mim o seguinte, tem 6 anos. Ele disse, a gente perdeu a nossa gatinha no ano passado, que era muito importante pra gente e tal. E ele falou assim para mim, mamãe, eu já superei a tristeza de ter perdido a Ivetinha, porque eu tenho ferramentas para me acalmar. Nossa. Quiser. É lógico que a gente faz todo um trabalho. Perfeito. Ou seja, de educação emocional, isso. etc. Mas com 6 Isso. anos ele falou Isso. para mim, ele usou essa frase, eu tenho Isso. ferramentas para me acalmar. Isso. Tá? Eu acho que isso é interessante, seja lá o termo né, que se utilize, né? Ferramentas é um termo muito utilizado hoje, né? Para quem tem recurso, né? Tem recurso para dar conta. E isso engata no tema que eu pedi para alguém anotar, para me lembrar, que é a questão da autorregulação emocional. Né? O quanto que a gente consegue segurar nossa onda. Pronto, acho que agora fica no português bem claro, né? Ah, mas eu tenho que dar conta de tudo, eu não vou precisar de mais ninguém, não. As relações ainda são muito importantes, e sempre serão importantes. Mas é interessante porque se a pessoa ela não consegue minimamente ter as ferramentas, né, para si, ela não consegue nem levar isso para o outro. Porque ela se fecha nela mesma, sem ferramentas, sem nada, sem recurso, né? E ela fica girando, fica naquele looping, né, de não conseguir nem procurar ajuda e nem se ajudar, porque ela acredita, não é que ela fala para você, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ela acredita naquilo. E no consultório é muito, muito bonito esse trabalho, que é um trabalho árduo, né? Que não é de um dia, de uma sessão, de 2 sessões, talvez de 2 anos ou 3 anos. Pacientes aí que estão há 5, 6, 10 anos atravessando essa jornada metanóica, né? Ou de maturescência, e que eles começam a ter consciência de que eles não são mais como eles eram quando eles começaram a psicoterapia. Não só por conta da psicoterapia, mas por conta que ele já não consegue fisicamente dar conta de uma tarefa que antes era simples, pelo envelhecimento, né, pelo declínio fisiológico. E aí, o que você vai fazer com isso? O corpo é o corpo. Mas como que você pode extrair através da sua sabedoria? Porque quando a gente é mais novo, a gente tem muito vigor físico, talvez até mental, mas pouco conhecimento, pouca sabedoria. Tem pouca história, né? Tem pouco lastro histórico.
Quando a gente tem mais idade, normalmente a gente tem um declínio fisiológico, e cuidem da sua saúde física, porque é isso que vai garantir que vocês tenham condições, pelo menos na matéria, de ter boa qualidade de vida. Mas e se me acometer uma doença? E se me acometer a questão do declínio fisiológico? Aí é o contrário, né? O que a gente tem? Ou deveria ter? A maturescência. O que eu vou fazer se eu só tenho limão? É aquela velha história, tá? Se eu tenho um monte de fruta, se eu tenho um monte de possibilidades materiais, eu consigo fazer uma salada de fruta bacana. Se eu tiver só duas, o que eu faço? Eu vou deixar de comer fruta? Eu vou viver o restante da minha vida? Olha que tem gente que às vezes ele vive mais nesse modo de lamentação, né? De reclamação, que isso intoxica a própria pessoa e quem está em volta, porque chega a hora que a pessoa fala, olha, não quero mais conviver com você. Não aguento mais, é só reclamação. Nada tá bom. Nada tá bom por quê? Porque é na metanoia, é na sabedoria que a gente consegue, inclusive, ressignificar o nosso conceito de satisfação. A gente não transforma um limão em uma salada de frutas, mas a gente consegue ressignificar a nossa satisfação para poder viver bem com aquilo que a gente tem e que a gente pode conquistar, porque tem muita gente na metanoia que realmente se realiza depois da metade da vida, ou melhor, o que eu chamo aqui, na melhor metade da vida. Então o que a gente tem basicamente ou deveria ter, é mais sabedoria, um pouco de mais autoconhecimento. Quem fez uma provisão financeira tem mais dinheiro porque não começou ontem. Se não tem a questão, financeira, tirando uma questão trágica ou outra, uma questão bem pontual, é porque talvez as escolhas não tenham sido feitas de uma maneira a ter essa provisão mais para frente, mas nunca é tarde, a gente vai começar. Mesmo com não podendo trabalhar tantas horas, sim, a gente vai pensar como fazer. Porque é o nosso nível de satisfação que tem a ver com as nossas expectativas, que tem a ver com a nossa autorregulação emocional, que vai fazer com que a gente possa viver. E eu não estou falando aqui de ter uma vida só minimalista, ou uma vida medíocre, não é nada disso. A questão é como é que a gente pode olhar de uma outra forma. A gente pode se simplificar. E na primeira metade da vida a gente complicou demais. Ou complicaram demais a gente, Muito. Carreira, família, heranças e dívidas emocionais, às vezes com gerações que a gente nem conheceu, que isso atravessa as gerações, tá? Não só pela questão dos karmas, etc, que a doutrina trabalha, mas a questão justamente da psicologia. A gente assume dívidas, heranças emocionais, que a gente não vai atrás disso e fala assim, olha, eu preciso quitar isso. E quitar não significa pagar, porque são dívidas impagáveis, tá? A gente fala de dívida emocional, não tem um extrato que você tira atualizado e sabe, o boleto não chega para você. Mas aquilo fica reverberando, Aquilo fica fazendo com que você não faça escolhas genuínas e você não atravesse para a melhor fase da sua vida, que é uma fase onde você pode viver um pouco mais em paz. Eu falei de estranheza, e algumas pessoas fizeram assim, Alguém quer falar um pouco sobre alguma estranheza que teve consigo mesmo, tá? Consigo mesmo, nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Alguém quer falar alguma estranheza? Não sei se seria cabe assim, mas por exemplo, a estranheza até com as crenças, coisas que a gente pensou que jamais iria abrir a mão, tinha certeza absoluta que aquilo não era verdade e de repente você vem em outra realidade. Isso, exatamente. Essa é uma estranheza metanoica, ou seja, um sintoma de primeira ordem. Você está contaminada, você está passando, você está ali, Isso é legal. A gente falou assim, nunca vou fazer isso. Falava para todo mundo. Publicava nas redes, fazia passeata, defendia uma ideia, defendia uma crença. De repente a gente começa a achar estranho que a gente... Algumas pessoas nessa situação, e eu já passei por isso, eu posso falar também, dar o meu testemunho aqui, a gente sente até meio vergonha.
gente não conta para ninguém, eu estou contando para vocês aqui, mas a gente não conta, que vergonha a gente não conta muito, né? Mas a gente sente vergonha. Fala assim, nossa, mas como é que eu vou fazer para desfazer esse Frankenstein que eu montei, em relação às outras pessoas, inclusive, né? Porque internamente o negócio já está funcionando, você já está em transformação. Mas de repente, e se eu aparecer, sei lá, que crença que é? Né? E se eu aparecer desse jeito ou não aparecer desse jeito? As pessoas vão pensar que eu estou doente. Estou em transformação. Ah, mas eu sei que aquele amigo chato vai chegar para mim, aquele que falava aqui, não, um dia você vai mudar, não, ou não seja assim. Ele também era assim, ele tinha outra posição, era polarizado, né? E ele falou assim, ó, então você é assado, eu sou assim e tal. Nossa, com certeza aquela pessoa vai me achar na rede social, vai me achar, né? Vai me stalkear. E ela vem atrás de mim para falar, tá vendo como eu estava certo? Mas já está acontecendo. E quando começa a acontecer, não tem volta, tá? Ou tem? Não tem. Ela fez assim, não. Porque se volta, a gente não está picado pelo bichinho, tá? A gente não está contaminado pela maturescência. É um sentimento de estranheza, é um flow, né? É um fluxo, é alguma coisa que nos leva, que internamente a gente está muito tranquilo de que aquilo está acontecendo. Sabe como se a gente fosse meio que com a correnteza? E uma parte da nossa consciência está muito preocupada em falar como é que eu vou assumir, como é que eu vou sair do armário para todo mundo nesse aspecto. Como é que eu vou me assumir de outra forma? Eu nem sei como faz isso. Interessante que a gente até sabe racionalmente, porque a gente gosta de saber o que as outras pessoas fazem, que a gente não tem coragem de fazer, né? A gente vai lá, a gente dá uma espiada, a gente fica, né, stalkeando, vendo o outro ali, né? Só que a gente nunca vai fazer aquilo. Ou se a gente faz escondido. Metanoia é também um processo onde a gente começa a se assumir. Eu falei de sair do armário, a gente começa a se assumir e a gente começa meio que a sair do quarto sem a parte de baixo, né? Ah, ele tá ficando gaga. Ele tá ficando meio Dercy Gonçalves, que eles falam, né? Dercy Gonçalves era autêntica. Ponto. Tinha gente que não gostava, mas é a gente da primeira metade da vida, né? Tem gente que fala assim, ó, tá vendo? Vai ficar velho, vai ficar assim, vai ficar assado, né? Ela tinha lá as questões dela, não conhecia a Dercy Gonçalves, a gente conhece o personagem, né? Deve ter as questões dela, mas acho que ser Dercy Gonçalves mostra, né, um pouco do estereótipo exagerado, né, bem caricaturado do que é passar pela vida. Você poder se autenticar e você poder... Quer saber uma outra coisa? Você poder lidar com a própria questão estética, uma questão que todo mundo tenta lidar, homens e mulheres. Não precisa ser metrosexual os homens, tá? Se você tem um cuidado com a sua estética, com o seu cabelo, com a sua barba, com aquela coisa toda, como é que eu vou fazer depois se ficar branco, que não tem, que tem arruga, que caiu aqui um pouquinho? Como é que eu vou fazer com isso? Interessante que as pessoas estão fazendo plástica, botox, que é um procedimento e ok. Enquanto dá para fazer, chega uma hora até que o corpo, eu não sou especialista, acho que o corpo não suporta muito, né? Mas quando a pessoa começa a entrar em contato com a estética que ela tem e como ela pode se gostar naquela estética e investir nesse auto-amor mais do que no como ela pode aparecer para o mundo, esse é outro sinal. E a gente se sente estranho, né? Nossa, mas eu estou tranquilo com isso. Nossa, eu vou parar de ficar tomando esse remédio, ou esse suplemento de alguma coisa para as questões estéticas, por exemplo, né? E eu estou mais tranquilo com isso. Eu vou ter que lidar com a minha questão XYZ, aquela questão. Vou me assumir. Tiveram muitas mulheres que assumiram os brancos na pandemia porque não podia terceirizar a coloração do cabelo, né? Os homens também, alguns homens também, né? Olha que interessante, né? A pandemia ajudou algumas pessoas nesse aspecto, que é um aspecto bem pequeno, bem simples, bem rotineiro, a atravessarem e se aceitarem dessa forma. Outras pessoas não, outras pessoas saíam e iam no cabeleireiro clandestino para fazer o, né? Para fazer o, né? Ou aprender a pintar, né? Ou fazer casa. Tudo bem. Não existe uma máquina, uma régua que mede, não, essa aqui tá, essa aqui não tá. A gente está tentando identificar, são alguns elementos aqui que a gente vai sentindo dessa estranheza
e uma estranheza que a gente vai mais ou menos em paz, a gente vai seguindo, né, em paz. Né? Que mais? Alguém tem alguma coisa mais, algum exemplo de estranheza? Essa estranheza boa, né? Preocupa como a gente vai se publicar, mas estranheza boa, diga. Mas a minha maior estranheza foi a maternidade. Eu acho que a maternidade é extremamente transformadora, dá uma turbinada na sua evolução. Sim. E a maternidade, para mim, fez eu questionar muitas coisas. E a partir dela eu, enfim, comecei realmente um processo de fazer terapia de autoconhecimento bem intensivo, que culminou numa formação em educação parental. Então, eu sou advogada de formação, gosto da minha profissão, ainda advogo, mas eu descobri um lado meu de acolher pessoas, de ajudar mães, de trabalhar um pouquinho com essa educação emocional na infância, de ter uma infância mais saudável emocionalmente e tal, e eu comecei a desenvolver paralelamente essa atividade, que foi durante a pandemia que eu fiz toda a formação. Isso. Então eu descobri uma autenticidade minha, assim, até na carreira, né, na profissão, de ter vontade de ajudar mães, de acolher, Sim. né? Mães e pais, né, na Sim. verdade. E eu não sei se você observa... Mas foi muito transformador para mim. No seu trabalho, eu não sei se você observa, talvez até na sua própria história, né? A geração de mães, essa geração de mães, são mães que muitas vezes, até por uma questão do avanço científico, né? E de poderem adiar a maternidade como projeto, né? Por quê? Porque tem as questões profissionais muitas vezes na frente, tem as questões, né, de toda a ordem, né? Então, quando você consegue colocar dentro de um planejamento familiar, né? Você esticar esse tempo, né, até, né, o fechamento do relógio biológico ali, próximo a ele, né? Você consegue trabalhar isso, já são mães diferentes de mães de outras gerações, né? E são mães que você fala, né? A sua estranheza, quando a sua maternidade, não digo sua, mas a maternidade dessas mulheres que vão ter filho lá com 35 para 40, né? Vamos esticar bem isso. A metanoia, ela pode ser deflagrada pela maternidade, mas diferentemente de mulheres que têm filhos com 25, com 24. Justamente pelo lastro histórico. E eu não estou dizendo que pessoa com 25, com 24 ou com 30 não podem estar começando o processo de metanoia. Seja deflagrado pela maternidade, seja deflagrado por um divórcio, por uma mudança de carreira, né? Existem algumas, como é um processo interno, né, de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque de fora para dentro, se a gente for prestar bastante atenção, toda a pressão dos conceitos sociais, familiares, culturais, tendem a gente ser a mesma pessoa, não mudar ao longo da vida, apesar do fisiológico mudar, apesar de, né? Então, eu estava falando aqui das cirurgias e tudo, ou seja, quanto mais as pessoas estão querendo continuar a se parecer com 30, com 25, tendo 60, tendo 70. Tá? A gente vê isso em estudos de terapia de família e casal, né? Quanto mais homens divorciados buscam mulheres mais jovens. Sempre foi assim, não sei se sempre será, porque não dá para falar, mas ainda está assim. Enquanto mulheres divorciadas, não necessariamente elas buscam homens mais maduros, né? Então, e para você estar com mulheres mais jovens, né, homens mais velhos, você também tem que cuidar da sua estética. Então, também isso acarreta. Então, se você continua a viver em modo, né, de fora para dentro, é muito provável que você não atravesse a metade da sua vida enquanto reforma íntima. Tudo bem? Você vai se aposentar, você vai para o INSS, você vai receber lá do governo ou de uma previdência privada, isso tá na lei, né? Mas falando dessa questão da reforma íntima, quanto que você vai transitar para a melhor fase da sua vida do ponto de vista psicológico, emocional, estar em paz com você, porque isso é de dentro para fora, né? Só que, às vezes, isso está pronto para acontecer. Às vezes, a gente já está tendo algumas estranhezas com seus 30, 35 anos. Eu tenho visto, principalmente a pandemia, ela deflagra. A pandemia foi a metanoia da humanidade, né? Como eu comentei agora. E deflagrou revisões, auditorias emocionais internas para muitas pessoas ditas jovens. Eu tenho paciente com 28, com 30 anos que está trazendo, tem esses sintomas e sinais já, né? Legal.
Tem. E a gente fala, né, que legal, por que legal? Ah, vai ficar velho mais cedo? Não é que vai ficar velho mais cedo, mas ele vai curtir mais a festa. Ele vai ter mais tempo de vida, se a gente for pensar né? Lógico que a gente não tem o dia e a hora, ninguém tem como marcar isso. Mas se a gente for pensar pelo avanço da ciência, pelo aumento da perspectiva de vida que hoje está, como está hoje, por favor, alguém me ajude? 78. A média, entre homens e mulheres também? Isso, 78. Pô, se o cara com 35 para 40, ele vai ter outra metade de vida aí, mais ou menos, né? Aritmética para viver isso. Né? Que bom poder pensar nisso, né? E poder pensar não só em termos dessa paz interna, mas ele poder fazer escolhas mais genuínas cada vez mais cedo. Só que precisa ter um lastro, né, de história, precisa ter um investimento nessa reforma íntima, nesse autoconhecimento. E que ao largo disso, né, que a gente fala da nossa evolução espiritual, isso também acontece, porque quando nós investimos nisso, nessa reforma íntima, a questão espiritual de uma evolução macro, entre encarnações, né, entre planos, isso também pode ser, né, trabalhado de uma outra forma. Então vocês percebem que existe uma evolução espiritual macro, existe a evolução dentro desta vida, e dentro dessa vida existem momentos, né? A infância, a vida adulta, a melhoridade, a adolescência, a maturidade, etc, etc. E que às vezes a gente pode escolher ou não. Tem gente que nem tem consciência disso que a gente está falando aqui. Então não tem nem como escolher, está fora do radar, não é alternativa. A alternativa é envelhecer, ter uma vida ruim, né? Sem dinheiro, sem família, sem amigos, né? Com doenças, se queixando das coisas. Mas a gente tem alternativa. Existe esta alternativa. Só que por esse caminho, a gente tem que renunciar. A gente pode se arrepender no meio do caminho. Isso também não é certo. Não tem certificado de garantias que indo por aqui a gente vai se dar só bem. Porque é uma jornada. Até o último segundo de vida a gente vai estar nessa jornada. Não esperem o certificado. É isso que eu ia perguntar. Porque às vezes a gente percebe a estranheza, mas nem sempre essa paz. Tranquilidade. Ela vem como uma coisa que causa um sofrimento. Isso. A nossa reação, quando a gente ainda está na primeira metade da vida, é ver que existem até necessidades e urgências para que a gente tenha que mudar, para ter que lidar com a realidade, tá? Por exemplo, a tecnologia, para algumas pessoas de mais idade, ou elas se adaptam ou elas vão ter que depender de alguém. Isso é ponto. Isso é fato. Eu atendo pacientes mais velhos, com mais idade, e que eles chegaram no processo terapêutico que eles nunca iam ter um celular e hoje eles estão mandando no WhatsApp. Né? Engraçado, porque eu estou cada vez mais evitando as... Então, aí você percebe que depois de uma onda muito grande, a gente percebe que a gente não dá conta. E que a gente perde o contato com a gente mesmo, porque se a gente deixa a notificação ligada, esse é um outro tema importante, coloquem aqui, anota para mim, tá? Eu vou esquecer, mas, né? Como que a gente suporta tanta informação e o que sobra para a gente poder se escutar, a autoescuta, que traz a gente, né, para um outro elemento, que é o elemento da estranheza, da solitude. Esse é um tema importante também. Olha como vai pintando o tema, né? Sabe o que eu queria falar? Diga. Uma coisa que acelerou muito o meu autoconhecimento foi a pandemia, um problema de relacionamento que eu tive muito sério e que eu tinha que tomar decisões. E aí eu comecei a me perguntar por que eu tomar tal decisão. Né? Me deu um autoconhecimento de me perceber o que eu queria para mim. Uhum. Então, hoje, eu sei exatamente quem eu sou. Assim, não exatamente, a gente um pouco sei, mais exatamente, sim. Um pouco mais exatamente. O que Isso. eu quero para mim, o que eu gosto, o que eu não aceito no outro. Sim, sim. Porque eu sempre tive uma maturidade tardia, eu acho. Sabe? As minhas filhas são muito mais maduras do que eu, assim, num tempo, elas ficaram maduras, uma maturidade que eu consegui agora, elas conseguiram muito antes de mim. Né?
E outra coisa também, a morte da minha irmã, ela me trouxe o fim da crise da meia-idade, eu acho. Assim, porque eu sempre pensava na vida dela e na minha aos 90. E agora eu penso aos 70. Isso. Olha que interessante. Então, eu acho que... Mas me deu ferramentas para superar. Claro. Olha que importante. Eu fiquei em paz. Isso. Eu fiquei em paz. Eu me emociono, mas eu não fico aquela louca que perdeu a irmã. Sabe? Isso. Não paralisou. Isso. Não paralisei A solitude, você poder se entender, né, em boa companhia com você mesmo, né, independentemente de ter outras pessoas, porque às vezes a gente se sente solitário, solidão, que rima com depressão, que rima com tudo que é ruinzão, né? A solitude é essa estranheza de que nós estamos desacompanhados, mas nós não estamos só. Primeiro porque a gente tem a gente. Só que pra gente ser uma boa companhia pra gente, a gente tem que o quê? A gente tem que ter autoconhecimento e saber conviver com a gente. E a gente sabe que existem outras pessoas que não estão naquele momento físico, naquele tempo, naquele mesmo espaço, mas elas estão ali. Seja em presença ou em espírito. E aí a tranquilidade vem. Mas quando essa estranheza, ela causa, né, automaticamente, né, pela nossa formatação, pela nossa programação inicial do primeira metade da vida, algo que é ruim, que eu vou ter que me virar para me adaptar com isso, para não só me adaptar, mas o que eu vou contar para o fulano, para o Beltrano, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu chefe, para minha mãe? Como é que eu vou me publicar assim, usando um termo, né, atual, né? Como é que eu vou publicar assim? O que eu vou fazer com isso? A tendência é negar. E quando nós negamos essa estranheza, que é algo extremamente importante, a estranheza faz parte do processo, assim como a renúncia, assim como o sofrimento, assim como, né, são elementos do processo. Agora, se eu tiro da frente a estranheza, se eu nego, se eu compro um pacote da CVC e vou viajar, se eu entro no celular e vou jogar um jogo, se eu vou assistir uma série da Netflix, não pela série, mas para não entrar em contato com isso, eu adoeço. Porque tem algo de dentro pulsando, querendo se manifestar. E eu vou lá e reprimo aquilo. E a maturecência é justamente isso, né? O quanto que a gente está preparado para não só encontrar a chave, porque a gente sabe onde está a chave, né? É abrir e permitir que isso se manifeste. E é uma jornada. E eu não tenho muito mais tempo aqui para... Na verdade, não tenho nenhum mais tempo. Já me deram um corte aqui. Mas espero que as nossas trocas de ideias tragam algum tipo de reverberação para vocês. Né? Transformação é alguma coisa que vem com o tempo, mas que possa reverberar no domingo, na segunda, nas semanas, e depois a gente poder trocar ideias, tá bom? Eu vou deixar depois alguns livros, já deixei, né, com o pessoal aí da mídia, são algumas referências que falam sobre a crise do meio da vida, tá? A evolução espiritual na prática, o último capítulo, que é o do livre-arbítrio, também se conecta com a nossa fala aqui e sempre vai se conectar com as próximas falas, porque eu sempre gosto, esse é um tema que eu gosto de falar, das escolhas genuínas, do livre-arbítrio, e o próximo tema que a gente vai trazer aqui.